Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos, Pai, pois Tu és santo, 3 vezes santo, Pai. Santo, santo, santo. Pai, pedimos que nos ajude, Pai, no dia de hoje, Pai. Nós Te prestamos um culto, Pai, mas pedimos a Tua unção, o Teu cuidado, a assistência do Teu Espírito Santo, Pai, para que estejamos focados, Pai, nas palavras, nos louvores, em tudo que está sendo apresentado, Pai, que possa Te agradar, Pai. Te pedimos humildemente o perdão dos nossos pecados, Te pedimos que a Tua palavra, Pai, expressa nos louvores e agora também, Pai, no sermão, na pregação, na exposição bíblica, Pai, possa falar diretamente aos nossos corações, Pai, e produzir efeitos práticos. É isso que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor com os cânticos espirituais e logo após nós passamos a palavra ao presbítero Ariel, que vai ministrar a palavra nesse instante. Viu? Então, nós vamos... Seja engrandecido. Cantemos também que digno és de glória, receber toda a honra, todo louvor. Digno és de glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória. Não há outra igual a ti, porque grande
Obrigado, Alex. Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, chegou o dia, né, Paulo? Porque há muito tempo, queridos, eu venho conversando com alguns irmãos, né, sobre o tema que nós vamos conversar essa noite, né? Eu não sou pregador. Eu não sou pregador. Eu tenho essa convicção, né? Mas também eu tenho a convicção que Deus me deu o dom da docência, né? Então eu sou mais professor do que pregador. Mas aqui, independente de ser pregador ou professor, nós vamos juntos, sobre a graça de Deus e a orientação do Santo Espírito, estudar a sua palavra. Vitinho, tá pronto, Vitinho? Vamos lá. Queridos, por que 4 evangelhos, não apenas um? Essa resposta nós não vamos dar, mas a palavra de Deus vai dar. Porque resposta do homem, né, não tem valia, mas resposta de Deus tem. Eu convido os irmãos a abrir as Bíblias, né, para lermos 2 versos no livro de Apocalipse. Capítulo 22, os versos 18 e 19. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Palavra do Senhor, através do apóstolo João, do livro de Apocalipse. Vamos orar? Pai querido, estamos agora defronte à Tua palavra, juntamente com os nossos irmãos queridos. E preciso, Senhor, da ajuda do Teu Santo Espírito, para que a ela eu seja fiel. E diga aqui o que Tu queres falar a cada um de nós esta noite. É no nome do Teu Filho Jesus, pedindo a proteção do Teu Santo Espírito e com o perdão dos pecados. Amém. Vamos brincar de imaginar. Suponha que você morasse numa cidade, João Pessoa, mora-se em João Pessoa, todo mundo mora em João Pessoa. Mas eu quero me mudar para Natal. E eu tenho que alugar lá um apartamento ou uma casa, e eu ligo para uma imobiliária e digo à pessoa lá da imobiliária que eu estou precisando de uma casa lá em Natal. E sabiamente o dono da imobiliária pergunta: qual é a tua necessidade? Não é não, Caio? Qual é a tua necessidade? Aí eu vou dizer: olha, eu quero uma casa, certo? Uma casa que tenha segurança, uma casa que seja bem equipada na parte hidráulica, na parte elétrica, e que ela tenha uma boa disposição na região, né? O que é que o dono da imobiliária sabiamente faz? Ele chama pessoas especialistas nessa área, manda procurar um imóvel, fazer um levantamento, tirar fotos desse imóvel e mandar para aquele cliente, possível cliente. Por quê? Um profissional vai lá, tira a parte hidráulica, banheiro, tal, etc., pia, né? O outro vai, luminária, tudo bem. Cada um faz o quê? E um outro pega, aluga um helicóptero, né? Sobrevoa ali a região para mostrar o local. Junta esse equipamento e manda para quem? E manda para aquela pessoa que está interessada naquela casa. Ou seja, essa pessoa ela vai ser bem informada. Por quê? Porque ela tem agora a ideia de como é a casa que foi proposta, porque ela foi vista, foi mostrada por vários ângulos. Muito bem.
Ezequiel, o profeta Ezequiel, que nós estamos estudando em Escola Bíblica Dominical, em seus escritos, lá no capítulo 10, verso 14, ele faz referência a 4 seres viventes. E esses seres viventes também, eles são descritos no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 7, da seguinte maneira. Diz assim João, a visão é de Ezequiel, mas também de Apocalipse. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Gravem isso. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. O terceiro animal tem a fisionomia de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Essa foi a visão que Ezequiel teve, que também foi lá descrita no Apocalipse. Agora, interessante, irmãos, é o seguinte. Fiquem ligados, porque é tudo, né, link, certo? Olha a palavra falando em link, tu é atualizado. O primeiro animal, o leão, ele nos lembra da bênção dada por Jacó a Judá. Jacó, quando abençoou Judá, ele disse assim, Judá é leãozinho. Isso você encontra na palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 49, 9. Já o segundo animal, o novilho ou boi jovem, ele nos lembra algo manso, algo servil e muita mansidão. E esse animal boi é interessante que ele era um animal que era muito usado pelo povo israelita para servidão. Essa passividade do animal, do boi, ela nos lembra uma coisa interessante também na palavra de Deus. Estão lembrados de Isaac? Quando Deus pede a Abraão para que leve Isaac para ser servido em holocausto a ele, a história é mais ou menos assim, vou lembrar os irmãos. E eu gosto de ler a Bíblia para não cometer erro. Diz assim, é um trechozinho. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Repare que pessoa mansa. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de Isaac. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim os dois caminhavam juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, aí respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Aí Isaac perguntou, pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Passividade. Isaac totalmente entregue à vontade do seu pai. Já o terceiro animal, que tem a aparência de homem, ele nos lembra um texto muito significativo do apóstolo Paulo, quando diz, antes, lá em Filipenses 2,7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Por fim, por enquanto, o quarto animal, a águia, nos lembra uma visão que o profeta Daniel teve sobre 4 grandes animais que subiam do mar. Olha, irmão, vejam bem, essas linguagens, ela vai ser muito útil para quando você for ler o livro de Apocalipse. Toda aquela estrutura apocalíptica, ela está intrínseca dentro das profecias do Antigo Testamento.
Muito bem. Sobre o primeiro animal, o profeta Daniel disse o seguinte: o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Daniel 7,4. Então gravem bem esses 4 animais. Não os animais em si, mas os que eles representam. Leão, novilho, passividade. Qual é o terceiro? Hein? O terceiro animal, fisionomia de homem. E o quarto, quando está voando. Essa simbologia desses 4 animais nos remete diretamente aos 4 temas dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Não conheço outro não, só tem no Novo Testamento, né? Isso aí foi reforçar, né? Repare bem, o leão de Judá. Quando fala em leão de Judá, todo mundo conecta com quem? Com o evangelho de Mateus. Só que o evangelho de Mateus, o tema do evangelho de Mateus, todos nós sabemos. É o quê? Mateus apresentando, fotografando Jesus. Estão lembrados da introdução? Pá, tirando foto. Mostrando Jesus como o leão de Judá, como o rei de Israel. Por que é que a gente tem certeza em dizer isso? Eu não, a Bíblia. Só um versículo, Mateus 1:1. Repara que interessante. Mateus, capítulo 1, verso 1. É quando Mateus começa a escrever o seu evangelho, ele começa da genealogia de Jesus Cristo. Agora, reparem que coisa interessante. Diz assim, Mateus, capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Espera aí, Jesus veio de Davi? Pelo que eu sei, Jesus veio de quem? Veio de Abraão. Só que se você ler a próxima palavra, vou repetir, filho de Davi, aí vem, filho de Abraão. Então, se ele está narrando a genealogia de Jesus e ele começa de Davi, é porque ele quer dizer que essa pessoa Davi é quem gerou quem? Aquele que ele vai falar. Só que ele gerou na promessa que foi feita em quem? Em Abraão. Então, o texto se completa. Jesus, filho de Davi, filho da promessa, filho de Abraão. Então é esse o tema do evangelho de Mateus, é apresentar Jesus como o leão, como o rei de Judá. Muito bem, vamos para frente. Voltou aqui, viu? Segundo, né? Irmão, eu bati aqui, fui, né? Mas a gente vai achar. Está aqui. Segundo, o novilho. O novilho é um animal por excelência para ser servido aos convidados na época. Quando você vai ler o Antigo Testamento, toda vez que fala em servir, em jantar, em banquete, fala em quê? Em servir novilho. Foi o que Abraão ofereceu àqueles 3 homens, o Senhor e 2 anjos, quando tiveram com Abraão. Lá no livro de Gênesis, ofereceram o quê? Um novilho. E esse tema, novilho, mansidão, é justamente o tema do Evangelho de Marcos, certo? Marcos, a lente de Marcos, o foco de Marcos é apresentar Jesus como o Deus que veio para servir. Esse é o tema do Evangelho de Marcos. Já o tema, o terceiro do homem, o terceiro é animal, né, a aparência humana, é o tema do Evangelho de Lucas.
Por quê? Porque Lucas, ele apresenta Jesus realçando a sua humanidade e apresentando Jesus como o Deus homem. Preste atenção. Lucas apresenta Jesus como Deus homem e o Deus homem salvador. Então, queridos, a gente tem que estar ligado porque para poder dar sequência para chegar na resposta. Primeiro, leão, rei. Segundo, servo. Jesus veio para servir. Terceiro, o Deus homem. E o quarto animal, a águia, no tempo de Jesus, é interessante. No tempo de Jesus, a águia era tida como símbolo de força, poder, proteção divina e renovação. A águia era um símbolo tão significativo que era o símbolo do Império Romano. O símbolo do Império Romano é uma águia, ou era uma águia. Né? Agora, também a águia era vista como um símbolo de conexão com o divino, representando proteção espiritual e a proximidade com o poder superior. É interessante, queridos, que é exatamente assim que João apresenta Jesus no seu evangelho. No evangelho de João, Jesus é apresentado como o homem-Deus. Lucas, o Deus homem. João, o homem que é Deus. E para João apresentar Jesus como homem-Deus, logicamente que tem algumas características que vão ser daqui a pouco faladas. Então gravem. Mateus, o evangelho de Mateus. A foto é que Jesus rei de Israel. Marcos, Jesus, o Deus que veio para servir, o homem que veio para servir. Lucas, o Deus homem. E João, o homem que é Deus. Creio que com esses quatro, essa preliminar desses quatro animais, eu acho que ficou de uma maneira bem simples mostrado que os temas dos quatro evangelhos não são algo solto, desconexos, sem unidade, mas algo bem planejado por Deus, algo que não pode ser modificado pela vontade humana nem pela sabedoria humana. Contudo, meus irmãos, ainda não respondemos o que viemos fazer aqui hoje à noite. Não é? Por que quatro evangelhos? Ou evangelhos? Não bastava um? Por que quatro evangelhos? Essa discussão, ela não é de hoje não, ela é antiga. Ela vem desde o século II depois de Cristo, pelos anos 300, né? Século II, bota um a mais, né? 300. Começou com Marcião. Na igreja, quando a igreja passou a ser encampada pelo Império Romano, né? Constantino. Então sentiu-se necessidade de se juntar aos escritos sagrados. Então, a partir daí, essas perguntas começaram a ser feitas. Não somente porque quatro evangelhos, mas por que Esté? Né? Tá certo? Por que certos livros? E foi formado o primeiro cânon com Marcião. Mas aqui não é o momento para isso. Né? Então, finalmente, por que obrigatoriamente quatro evangelhos? Para responder essa pergunta, eu tenho que começar questionando uma palavrinha teológica que todo mundo conhece. Essa palavrinha é chamada renovo. Vão ligando, vão guardando essas informações, vão ligando. Renovo. Renovo. E para explicar o que é renovo, eu não tenho condição não, eu vou ter que buscar a palavra de Deus com a ajuda de Vitinho.
Não é, Vitinho? Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns textos para os irmãos analisarem comigo e chegarmos a uma conclusão. Só tem uma, porque foi feita por Deus, não foi feita por mim. Vamos lá, Vitinho. Isaías 53, 2. Eu botei aqui, porque para abrir aí demora, né? Então assim todo mundo está vendo. Repare bem. Isaías 53, 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não entendi nada. É uma profecia. Mas a gente sabe que a Bíblia a si mesmo se responde. Ela é autoritativa. Vamos para o segundo texto, Vitinho, vamos lá? Só nas caixas não, né? Imagem na parede. Jeremias 33, 15. Já vai melhorar, repare. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Peraí, aí tem coisa. Falou em Davi. Davi é a maior expressão de quê? De reinado. Justiça tem a ver com quê? Com rei. Porque a justiça é praticada pelo rei. Então esse renovo já melhorou. O primeiro verso ficou meio, né? Mas já o segundo, eu já sei que esse renovo tem a ver com quem? Tem a ver saindo de quem? Brotando de quem? A Davi. E me lembra a promessa que Deus, o pacto que Deus fez com Davi, quando ele quis construir o templo. Se não tiver lembrado, eu vou lembrar. Davi acordou de tarde, aí olhou assim, peraí, rapaz, eu moro numa casa tão bonita, toda de madeira de primeira linha, que nem existe mais, né? E Deus morando ali numa tenda, chamou o profeta. Natan, vem cá. Natan, eu vou construir um templo para o meu Deus. Uma casa, um tabernáculo para o meu Deus. E Deus ficou tão satisfeito que ele fez um pacto com Davi. Ele garantiu a Davi que do trono de Davi nunca mais faltaria rei. Mas Davi morreu. Então, Deus, quando promete a Davi, ele não promete um Deus humano, ele promete um Deus eterno. Então é esse link, né? Mas aí fecha, agora não, agora vai fechar. Vitinho, Isaías 11, 1. Agora fecha, o texto fecha. Repare bem. Do tronco de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Sairá um rebento e das suas raízes o quê? Um renovo. Tem alguma dúvida que estão falando de Jesus Cristo? O renovo, quando a gente fala, aponta para quem? Aponta para Cristo. Vamos fechar esse raciocínio? Com esses 3 versículos, fica bem claro que esse renovo, que foi previsto pelos profetas, é uma metáfora para quem? Para Jesus Cristo. Esse renovo. Agora, interessante é o seguinte. Vamos para os nossos dias? O que é que significa no nosso dicionário a palavra renovo? Está lá no Priberan, né? Que hoje é moderno. Antigamente era chamado pai dos burros, né? Aurélio, mas não é Priberan, né? Muito bem, diz assim, ó, renovo. Primeiro, tornar novo, melhorar. Guarde isso. Renovo, tornar novo, melhorar. Renovo quer dizer consertar. Renovo quer dizer recomeçar, repetir. Penúltimo, renovo, substituir por coisa melhor. E o último sinônimo, dá o aspecto de novo a. Agora repare que interessante. Tornar novo e melhorar. Primeiro significado de renovo. Jesus veio tornar novo e melhorar o que o pecado destruiu.
O segundo significado de renovo, consertar. Jesus veio consertar o erro do primeiro Adão, ou não? O terceiro significado para renovo, recomeçar e repetir. Jesus veio recomeçar e repetir tudo que existia de bom antes de Adão desobedecer a Deus. Substituir. Jesus veio substituir o que foi corrompido pelo pecado para transformar em algo bem melhor. Vamos ver daqui a pouco o que é esse algo bem melhor. E a última, o último sinônimo, dá aspecto novo a tudo. Ora, o que é que Jesus revelou para João no Apocalipse? Na visão que o apóstolo João teve. Vou ler 2 versinhos. Repare a visão que Jesus deu a João, lembrando aspecto novo a tudo. Repare. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E eu acrescento, aí é palavras minhas, que esposo? Jesus Cristo. Então, em todos os sinônimos da palavra renovo, na nossa língua, se encaixa com a pessoa de Cristo. Então, queridos, depois de todas essas afirmações bíblicas, eu creio que não existe mais nenhuma dificuldade em nós aceitarmos que o renovo pregado pelos profetas era quem? Jesus Cristo. Alguma dúvida? Se tiver, fale com Deus que Ele vai lhe explicar, porque é palavra de Deus, não é minha. Não é? Agora, depois de tudo isso, estamos perto. Vai chegar ainda não. Estamos perto para responder por que 4 evangelhos e não 1, 2, 3 ou 10 ou 20. Porque a gente sabe, né? Tem um monte de evangelho apócrifo por aí. Tem Pedro, evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, né? Evangelho de Judas. Tem, Judas Iscariote escreveu também. Tem direito, não é não? Por que não? Por que somente 4? Né? Para concluir, Vitinho, vou precisar de sua ajuda e da palavra de Deus. Vamos ver um texto, certo? Para fechar o nosso raciocínio. O texto está lá em Jeremias 23:5, que diz assim, né? Aí, muito bem. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, e quem levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Ora, eu só conheço um rei que saiu de Davi, chamado Renovo, que é justo, certo? Que agirá, já age sabiamente, e que vai executar o juízo no dia final. Foi ele que disse, não foi eu não. Jesus disse, eu vim para salvar, mas quando eu voltar eu vim para julgar. Foi ou não foi? Não é? A hora é essa. Está em tempo, porque quando ele vier da segunda vez, ele não vem mais para salvar. Ele vem para cumprir sua palavra. Ele vem julgar aqueles que não o têm como único e suficiente Salvador. Creio esse ter sido o foco da lente usada por Mateus quando queria mostrar para os judeus um texto que primordialmente apontasse Jesus como rei de Israel. Porque como já vimos aqui, né, em pouco detalhe, Mateus, quando escreve o seu evangelho, é para apontar o quê? Cristo como rei de Israel. E é sobre esse foco, queridos, presta atenção, é sobre esse foco, Jesus, rei de Judá, Jesus, o Messias, é que o livro de Mateus deve ser lido e interpretado. Esse é o objetivo do evangelho. Então, quando eu leio o evangelho de Mateus,
O que é que eu estou lendo aí? Jesus sendo apresentado como o rei de Israel, o rei eterno. Agora, Israel não quer dizer que seja esse povo que existe hoje. Também, eles não estão inclusos, mas o Israel aí é o quê? É o povo do Senhor. Nós somos judeus pela fé. Está lá no livro de Gálatas. Abraão, o pai dos judeus, o pai de Israel, o pai dos hebreus, ele foi justificado pela fé. Está lá no livro de Gálatas, né, escrito por Paulo. Muito bem. Segundo lugar, não é? Vitinho, por favor. Zacarias 3:8-9, não é isso? Perfeitamente. Zacarias 3:8-9. O texto diz assim: ouve, pois, Josué era um sumo sacerdote, né? Ouve, Josué, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir. Repare bem, quem é que vem? O meu servo, o renovo. E continua o texto: e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aponta para quê? Para a cruz. No dia que Jesus morreu, ali ele levou consigo todos os meus pecados, todos os seus pecados. Ele expiou por nós, ele assumiu juridicamente os nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse assumido juridicamente os nossos pecados, ele não poderia morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Nós morremos porque pecamos. Mas Jesus não pecou, mas ele assumiu juridicamente os nossos pecados. Assim como Adão também era nosso representante jurídico. Eu nunca vi Adão na minha vida. Alguém aqui já viu? Mas nós pagamos pelo pecado de Adão, porque ele era o nosso representante federativo. Oriel, tu tirasse isso da onda, Oriel. Tu é doido? Eu digo, eu não, Paulo. Paulo que disse. Jesus, o segundo Adão. O pecado entrou por um. O pecado saiu por um. Primeiro Adão, segundo Adão. Lá na carta aos Coríntios, Paulo discorre muito bem sobre isso. Coríntios ou Romano? É Coríntios, né? Bom, tá lá, ou Romanos ou Coríntios. Um é vizinho do outro, né? Basta pular o muro se estiver errado. Então, queridos, desta feita, o foco de Marcos, ele foca na imagem de Cristo direcionada aos romanos. Interessante, não é? Ao povo pagão. Haja visto uma coisa interessante, Marcos não ter salientado fatos importantes para os judeus. Quando nós vamos ver o Evangelho de Marcos, ele não fala sobre a genealogia de Jesus. Marcos, ele não discorre sobre as controvérsias de Jesus com o Sinédrio. Isso aí interessa ao judeu. Mas Marcos não escreve. E outros detalhes do Antigo Testamento que também não são narrados em Marcos. E o livro de Marcos é tão claro, né, que ele apresenta Jesus como servo sofredor, certo? Que ele mesmo, ele escreve o seguinte, né? Ele escreve assim, ó, no seu livro, no seu evangelho: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É textual. Jesus veio para servir. E tem outras passagens que colaboram com isso. Lava pés. Jesus diz, com outras palavras, quem não vive para servir, não serve para viver. Isso não foi Jesus que disse não, viu? Mas tem o mesmo sentido. Né? Esse é o sentido do Evangelho.
O verdadeiro evangelho, ele serve, porque ele é o quê? Discípulo de Cristo. Penúltimo texto, Vitinho, por favor. Zacarias 6,12. Diz assim, pronto? Beleza. E diz-lhe, isso Deus falando para Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é o quê? Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ora, peraí, edificará o templo do Senhor? Jesus fez templo? Ele era pedreiro? Não sabia não. Gente, quem está em escola dominical sabe disso. A palavra templo aí, ela tem ideia de tabernáculo. A palavra templo aí, a ideia dela é Deus habitando conosco, tabernacular. E foi isso que ele fez. Vocês estão lembrados quando Jesus estava se despedindo lá em João 17, né? Narrado por João 17, que ele vai embora, os discípulos tudo triste. Ele disse, rapaz, não fique triste não. Fique triste não. Eu vou e volto. Mas para vocês não ficarem só ou sóis, o que é que eu vou fazer? Eu e meu pai vamos enviar quem? Um novo, o quê? Paráclito. Um novo o quê? Consolador. O Espírito Santo de Deus. Então assim que Jesus morre na cruz, ressuscita, é assunto aos céus, o Espírito Santo desce em quê? Pentecostes. E hoje, olha aqui, todos nós somos o quê? Tabernáculo de Deus, templo de Deus. E isso, quem proporcionou foi quem? Jesus. Preparou morada e ainda prepara. Eu vou preparar a morada, mas me espere, eu volto. Em princípio, Lucas era um gentio, né? Lucas direcionou o foco da sua lente para apresentar Jesus ao mundo gentílico, visto os seus escritos terem sido motivados por um contrato de pesquisa feito entre ele e um rapaz chamado Teófilo, né? E essa verdade é dita pelo próprio Lucas. Se você for ler o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, é bem rapidinho. Igualmente a mim me pareceu bem, isso é Lucas falando, escrevendo para Teófilo, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza da verdade ou das verdades em que fostes instruído. Alguém estava passando para Teófilo o cristianismo. Né? A história da igreja diz que esse Teófilo, é um cara importante no Império Romano. E ele disse, Lucas, o que é que está vendo? Procura saber. Essa foi a motivação humana, porque a motivação é de Deus. Mas foi essa a motivação de Lucas. É no Evangelho de Lucas, meus queridos, que ele destaca Jesus como o Deus homem, o Deus Salvador universal, que veio ao mundo para buscar e salvar os escolhidos do Pai. Não vamos entrar em detalhe, mas Jesus veio para os escolhidos de Deus. Muito bem, é no Evangelho de Lucas que Cristo é frequentemente tratado por uma palavrinha muito conhecida, Filho do Homem. E esse título, Filho do Homem, ele enfatiza o quê? A humanidade de Cristo e a sua natureza humana. Porque Cristo tem a natureza divina e a natureza humana. Mas Lucas, ele enfatiza a natureza humana de Jesus. Gravem isso. Lucas, natureza humana. Né? É o Deus que é homem. Vitinho, último texto. O último texto diz assim, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos.
O texto agora ficou claro. Renovo do Senhor, Jesus Cristo. Beleza e glória, glorificação de Cristo. O fruto da terra, eu sou o pão. Não é? Orgulho e adorno, coroa, orgulho, né? Daqueles que forem quem? Que forem salvos. Então, Jesus Cristo apresentado por João. É interessante que os 3 primeiros evangelhos, a gente viu, eles são metaforizados por animais pertencentes à terra, ou seja, que vivem só na terra. Boi não voa, não é? Certo? Boi não voa. Então, muito menos o rei e muito menos o homem. Muitos tentaram já morrer aí, mas não voa. Mas a águia voa, né? E o 4º evangelho, que é o evangelho de João, ele é comparado a um ser que é semelhante a quem? A uma águia que voa no céu. Em outras palavras, João retrata Jesus como homem-deus, cuja identidade divina transforma aqueles que neles creem. Essa correlação, Jesus, homem-deus, ela fica bem disposta em alguns textos que João escreve. Fica bem claro. Jesus pensa, Jesus é homem, mas ele é Deus. Por quê? Aí João diz, quanto à autoexistência, Jesus não passou a existir, ele é autoexistente. Aí João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio de todas as coisas, Jesus estava lá, Jesus era Deus. Quanto a Jesus, seu próprio Deus encarnado, João relata o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E por fim, gente, na carteira de identidade de Cristo, de Jesus, na carteira de identidade, você tem uma, eu tenho outra. Na de Jesus tem o nome de Deus. Está lá escrito, Deus, o nome de Deus. Não é Deus, não, o nome de Deus está escrito. Por quê? Porque João diz o seguinte, Jesus falando, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Já ouvi isso. Já ouviram isso ou não? Lá no livro de Êxodo, é ou não é? Quando Moisés vê o monte lá pegando fogo, né, a árvore, e não queimando e não queimava, né? Negócio meio estranho. Tá aí, ó, Safadé, né? Aqui o símbolo, né? Queimando e não pegava fogo, meio estranho, né? E ele vai ver, né? E conversa com Deus, no fim da conversa diz, muito bem, senhor, eu volto para o Egito, né? Eu volto. Mas me diga uma coisa, quando eu chegar lá, o povo perguntar, está fazendo o que aqui? Aí ele vai dizer, eu vou dizer o quê? Deus mandou. Aí vão perguntar, Deus, que Deus é esse? O que é que eu vou responder? Foi o que Deus disse? Diga a eles que o eu sou te mandou. Eu sou é o nome de Deus. Então, na identidade de Jesus Cristo, está lá o nome de Deus. Bom, queridos, eu acredito que esse estudo deixou muito claro, menos para mim, creio que para os irmãos também, que a confecção e a disposição de exatamente, vou repetir, somente 4 evangelhos fazerem parte do plano sagrado, né, do cânon sagrado, não é coisa ordenada ou decidida pelo homem, mas profetizada por Deus. Então não cabe mais a pergunta, está respondido. Por que 4? Não mais nem menos. Por quê? Porque não é minha vontade, não. A palavra é de Deus. Então ele decidiu ser 4 evangelhos. O Espírito Santo quis nos apresentar, porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, né? Agora usou o homem. Né? Então ele quis tirar 4 fotos de Jesus Cristo
que dá a ideia do todo de quem é Jesus para nós e para a sua missão. Jesus é o Deus prometido a Adão. Não foi a Davi, não, foi a Adão. Virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, o Messias. Só que esse Messias, dentro da história, é o rei de Israel, do povo de Deus. Não tome Israel como o país que, né, lá do Oriente, não. Tome Israel como o povo de Deus. Israel também faz parte. Jesus, ele veio para servir. Ele veio para servir como filho do homem. Quem fez a loucura de desobedecer a Deus foi o homem. E a criação é perfeita. Deus diz lá em Amós que nada ele faz em relação ao homem sem primeiro avisar. E ele avisa através dos profetas. Então nós estamos perdidos, né? Hoje em dia também é profeta. Eu digo, não tem? O que é isso aqui? Isso é o maior profeta que existe. De onde é que tu tirasse isso dela? Ela diz lá em Hebreus 1:2, diz, antigamente Deus falava aos pais, falava pelos profetas, hoje ele fala pelo Filho. Quem é o Filho? É o renovo. Quem é o renovo? É os 4 evangelhos, que foram normatizados no Novo Testamento, que é o todo fundamentado no Antigo Testamento. Se você tirar o Antigo Testamento, Jesus Cristo tem que tirar uma segunda via da carteira de identidade. Tire o Antigo Testamento e me diga, Jesus veio da onde? Ninguém sabe dizer. A identidade de Cristo está onde? No Antigo Testamento. O Novo Testamento é somente aplicação e cumprimento daquilo que está no Novo Testamento. Cumprimento não tudo, porque muitas coisas ainda faltam ser cumpridas. Né? A gente sabe disso, ok? Então, queridos, cabe agora uma pergunta para não ficar o negócio muito bem. Né? Eu entendi, mas espera aí. Qual a importância desse estudo para a minha vida? Qual a importância desse estudo para a sua vida? Para a sua, não sei. Para mim, eu sei. Primeiro, a primeira importância é que esse estudo me coloca no meu lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é uma coisa séria, ela é de Deus. Eu não tenho que dar pitaco nenhum. Eu não tenho que colocar ela em xeque, nem duvidar dela. E tu vai confiar cegamente? Eu digo, eu não tenho outra opção. Porque se eu não confiar cegamente na palavra de Deus, eu não posso dizer que eu confio em Deus, porque a palavra é dele. A palavra não é minha. Agora veja bem, Oriel, que contradição. Tu diz que crê no Deus que fez o céu, que fez a terra, que se fez homem, que veio, morreu numa cruz, ressuscitou para te salvar, e ele não tem poder de escrever uma palavra aqui confiável? Que Deus é esse? Um Deus que fez todas as coisas? Hein, Vitinho? Ele não tem capacidade de fazer uma palavra que possa ser confiável? O que é que tu diz, Caio? Tu pode duvidar disso? Direito seu. Agora não venha dizer que Deus criou todas as coisas, que Ele é poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. Um Deus que não pode nem escrever um livro com verdade? Você vai discutir ainda coisas da palavra de Deus? Vá para o texto original. Aquele texto não foi lido por acaso. Desta profecia, é assim que ele diz. Profeta, profecia. Se a gente tirar um tio, ou acrescentar uma vírgula, seu nome será tirado do livro do Cordeiro. Aquele livro que só quem tem poder de desatar o nó é o renovo de Deus, Jesus Cristo. Então, essa é a importância.
4 evangelhos, porque Deus quer que seja 4 evangelhos para apresentar o Deus homem, o homem Deus, aquele que a própria Bíblia diz que é o único mediador entre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único mediador entre Deus. É a ponte. Se você não tem acesso a essa ponte, você não tem como chegar ao Pai. E tem mais uma coisa. Esse mediador é homem, encerrando. Não pense que esse Jesus é uma figura mística, não. Ele está à destra do Pai, do jeito que ele foi assunto aos céus. Em carne e em osso, em corpo glorificado. Aquele corpo que eu e você vamos ter nos últimos dias, no dia do Senhor. No nosso banquete, todos nós em corpos glorificados na comunhão de Deus, no templo de Deus, tabernaculando com Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, tenha guarida em nossos corações e que Teu Santo Espírito nos dê juízo para termos respeito, para cumprirmos. Porém, sabemos que sozinhos nós não conseguimos, se não for com a ajuda do Teu Santo Espírito. Então, desde já, protege a todos, Senhor, que estão aqui, a todos que não puderam vir, a todas as famílias aqui representadas, para que tenhamos uma boa semana em Tua presença, louvando, glorificando o Teu nome em todas as atitudes de nossa vida. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Daniel, por favor.